Olá, amados irmãos, queridos amigos, privilégio estarmos aqui neste dia, nessa terça-feira, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Na semana passada, nós falamos sobre duas parábolas de cunho escatológico, que foi o joio e a rede, não é? Onde Jesus traz essas parábolas abordando a questão dos fins dos tempos, ok? E hoje nós vamos tratar sobre o grão de mostarda e o fermento, que são parábolas voltadas para o crescimento do Evangelho, o crescimento da igreja, a propagação do reino de Deus. Também o texto é Mateus 13, nós vamos ler daqui a pouco, mas antes eu quero convidar você para estar orando comigo nesse instante, mas eu quero colocar uma música aqui para a gente poder ter como fundo da nossa oração e de preparação também. A música eu gosto muito, Ao Sentir, essa música do Paulo César, do Grupo Elo, que foi uma live que o Paulo César Baruch, né, convidou o Paulo César do Grupo Elo para poder participar. Então eu quero que você pense nessa letra, nessa mensagem, porque é muito importante. Então vamos orar nesse instante. Convido você a fechar os seus olhos e levar seu pensamento a Deus, porque Deus tem algo a nos dizer nesta oportunidade. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia. Eu te louvo nesse instante pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus amado, de poder estar junto com os irmãos aqui por meio deste canal, onde juntos, Senhor Deus, iremos ver a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e nela, Senhor, buscar a Tua mensagem para nós. Porque Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, a quem nós confiamos e depositamos toda a nossa vida. Cremos em Ti como o nosso Salvador. Pai, que o Teu amor, por meio do Teu Santo Espírito, seja manifesto nesta mensagem, para que vidas sejam transformadas. O que nos interessa, Pai, é ouvir a Tua Palavra. Abençoe, Deus amado, cada pessoa que ouvir essa mensagem, que possa ser edificado, que possa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Dá-lhe, Senhor Deus, uma semana abençoada. Eu oro agradecendo a Jesus. Amém. Ok, vamos então ler Mateus 13, 31 a 33, que é o texto base dessas duas parábolas. E vamos aqui dar um tempo na nossa música, certo? Vamos pegar a palavra de Deus para lermos juntos. Eu quero que você me acompanhe. A leitura que diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Deram um parênteses aqui. Lembre-se que sempre a parábola, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante, ou seja, não é igual, mas é para que as pessoas pudessem compreender, pudessem entender a comparação, aquilo que Jesus trabalha, para que as pessoas pudessem ter a compreensão de fazer uma relação com o seu cotidiano, para que pudessem entender, ok? Fecha para e voltemos à palavra. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Amém. Jesus contou-lhes outra parábola, ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém. Então, vemos aqui Jesus trazendo duas parábolas importantíssimas, como disse no começo. Essas parábolas, essas duas, tratam do crescimento do Evangelho, certo? As parábolas de Jesus trata-se de verdades sobre o reino de Deus, todas elas. Mas ele parte de histórias do cotidiano das pessoas, daquelas pessoas da época dele que viviam aqui. Então eles podiam dessa forma ter uma compreensão. Isso é muito importante porque, amados, queridos amigos, a palavra
de Jesus, o Evangelho, é de fácil compreensão. Qualquer pessoa tem condições de compreender a mensagem. Muitas vezes algumas pessoas, alguns pregadores gostam de criar situações, sabe, complicadas, mirabolantes. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre foi simples. O Evangelho é algo tão simples que a pessoa não precisa ter escolaridade nenhuma, mas ela pode compreender a mensagem grandiosa de salvação. Tanto uma pessoa sem nenhum grau de escolaridade, talvez até mesmo analfabeto, ou um grande doutor, um PhD, ele pode compreender. Porque este é o desejo de Deus, que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Então Jesus, amado, sempre trouxe uma mensagem de muito fácil compreensão. Tá bom? Ok. Jesus contou 2 parábolas para falar a respeito de um fenômeno do crescimento do reino dos céus, que é as 2 parábolas que nós temos, né? A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, as 2 formam um par que são, na verdade, nós podemos dizer que as 2 faces da mesma moeda, certo? A parábola do grão de mostarda é o crescimento do reino, a expansão. O fermento fala da intensidade. Então, ou seja, a importância do crescimento, da intensidade disso, ok? Exemplos, 2 exemplos da vida diária. Então, nós entendemos claramente, aquelas pessoas podiam compreender com muita facilidade tudo isso, isso que Jesus quer transmitir, ok? Então, a parábola do grão de mostarda, ela mostra uma pequena semente, na verdade uma hortaliça, mas ela é muito pequena. Eu não conhecia até uma vez um encontro de adolescentes, o palestrante levou, sabe? É interessante você ver como ela é pequena, mas ela produz a maior de todas as hortaliças, ela se torna uma árvore. Mateus e Lucas fala muito bem dessa questão, né? Dessa ilustração de Jesus mostrando que ela se torna uma árvore. A maioria das famílias naquela época, e até hoje, né, de uma certa forma é comum, não nas grandes capitais, as pessoas plantarem horta, não é? Então, nós somos aqui do Centro-Oeste, também temos esse hábito, então as pessoas plantavam hortas. Por quê? Era a sua subsistência e, em muitos casos, né, também para a sobrevivência, porque plantavam, vendiam aquilo que tiravam do consumo e vendiam. Então, ou seja, lidar com essa situação de hortaliça é algo comum para que as pessoas pudessem compreender essa comparação. E também a questão, quando se fala em fermento, naquela época não havia padaria como nós temos hoje, né? Você tem facilidade de ir à padaria comprar pão e outras coisas. Então, esses alimentos eram preparados em casa. Então, a dona de casa, né, a mãe de família, preparava o seu pão. Então, o fermento também é algo que era de fácil conhecimento. As pessoas, porque o pão fazia parte da alimentação mais comum do que hoje. O pão hoje é mais uma opção. Naquela época era bem mais, fazia mais parte da refeição, do cardápio das pessoas. Então, ou seja, quando Jesus trata esse assunto dessa forma, ele faz com que as pessoas façam uma relação e comecem a compreender. Então, ou seja, na mostarda, plantar e colher, limpar a terra, preparar uma horta, era coisa que eles entendiam com facilidade. A questão do fermento era uma coisa também que fazia parte do dia a dia. Então, ou seja, Jesus usa isso para poder tratar deste assunto. A ilustração com o reino de Deus, para que as pessoas pudessem compreender. As 2 parábolas partem do menor para o maior. Veja aqui, na mostarda, ele pega a menor semente de todas as hortaliças. Veja que muitas vezes nós desprezamos aquilo que é ínfimo, aquilo que é pequeno. As pessoas só querem olhar aquilo que é grande, enorme, e desprezam muitas vezes isso, não é?
Esse fermento, olha só, eu não sou, aliás, não entendo nada de cozinha, né? Mas quem entende um pouquinho sabe que o fermento você não pode colocar muito numa massa, porque senão você pode estragar aquilo. Então você coloca um pouquinho, aquilo produz um grande efeito, não é isso? Então, ou seja, nós temos que entender que ambas as palavras falam do sobrenatural de Deus, que uma partícula minúscula pode trazer um efeito grandioso. Um grãozinho de mostarda, um pouquinho de fermento, faz toda a diferença, porque é o agir de Deus, é a ação de Deus sobre as coisas. Se você for avaliar, se você for imaginar aqui uma questão, veja bem, como é que, partindo de 12 pessoas, 12 discípulos, né? Antes de Paulo eram 11, porque Lucas, Judas deixou, se bem que eles elegeram Matias, mas veja bem, como é que 12 pessoas, mais os discípulos que faziam parte, né, poderiam ganhar o mundo? É um grão de mostarda, é um pouquinho de fermento na massa. Ou seja, mas é o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus. Quais são os elementos da parábola? Era costume de Jesus, naquela época, eu já disse, mas quero repetir, usar elementos da natureza, para que as pessoas sim pudessem ter mais facilidade de compreensão das coisas. Então, Jesus, o seu propósito era ensinar. E aqui nessa parábola, Jesus usa apenas duas figuras minúsculas, insignificantes talvez, que produz algo extraordinário. Não é? A gente percebe que é um milagre. Como é que uma sementinha daquela produz aquilo e como é que uma pouquíssima quantidade de fermento é capaz de produzir tanta coisa. Ou seja, é o efeito, é a qualidade daquilo que se tem, daquilo com que Deus trabalha. O que Jesus quer ensinar? Em ambas as parábolas, Jesus fala sobre o extraordinário do desenvolvimento do Evangelho no mundo, ainda que não na sua plenitude, mas iria se cumprir o desígnio de Deus. Se isso não fosse real, queridos, amados irmãos, veja bem, já temos mais de 2000 anos dessa história. Se isso não fosse algo grandioso, não fosse de Deus, ninguém falava mais, não existia mais isso. Daí os irmãos veem a importância daquilo que é o Evangelho, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23. A palavra de Deus, o Evangelho, na verdade, o Evangelho é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós somos salvos, é poder de Deus. Loucura, naquela época era loucura, era escândalo, loucura. Os irmãos veem a importância disso, que o Evangelho é capaz de fazer, ou seja, o poder transformador do Evangelho de Jesus. E é isso, amados irmãos, que nós precisamos entender. No caso do fermento, veja bem, 3 medidas de farinha, uma quantidade considerável para fazer uma grande quantidade de pão, mas um pouquinho de fermento produz algo grandioso. Jesus está fazendo aqui uma citação de Gênesis 18:6, né? Que Abraão, na ocasião, Abraão e Sara, para receber os amigos, Abraão fala para Sara pedir 3 medidas de farinha para fazer os pães aos homens que estavam chegando no carvalho de Maré. Isso, ou seja, é o poder daquilo que faz, daquilo que pode ser feito. O fato é que o foco de Jesus era mesmo mostrar a força e o poder e a abrangência, o alcance e a influência que o Evangelho teria no mundo. Daí os irmãos percebem a grandeza disso. Mas irmãos, vamos dar um pequeno intervalo para tomar uma água, para aqui molhar a garganta, né? Está muito seco, então vamos dar um intervalo e voltamos em seguida.